A edição 2023-2024 da Premier League terminou com o Manchester City dando a volta olímpica pela quarta vez consecutiva, sendo a sexta nos últimos 7 anos. Em outras palavras, é a história que continua sendo escrita pelo primeiro tetracampeão inglês de todos os tempos, através de uma verdadeira dinastia na Terra da Rainha. Há exatos 2 anos, o Manchester City chegava na última rodada da Premier League, precisando de 3 pontos na partida contra o Aston Villa no Etihad Stadium para superar o Liverpool na briga direta pelo título inglês, mas acabou se complicando ao sofrer 2 gols da equipe de Birmingham, sendo o segundo deles marcado pelo brasileiro Philippe Coutinho, quando faltavam apenas 20 minutos para o término do jogo. Ainda assim, o Manchester City conseguiu uma surpreendente reviravolta ao virar o placar com 2 tentos de İlkay Gündoğan e outro de Rodri, que lhe renderam a conquista do bicampeonato inglês com 1 ponto de vantagem em relação ao vice-colocado Liverpool na classificação. Pois é, e passados 2 anos, o desfecho dessa temporada foi bem parecido com aquele de 2022. Isso porque o Manchester City também adentrou a última rodada da Premier League, necessitando de uma simples vitória, desta vez sobre o West Ham no próprio Etihad Stadium, para confirmar a conquista do inédito tetracampeonato inglês, numa briga direta contra o Arsenal nessa temporada. Por isso, o cenário estava todo montado para o Manchester City escrever o seu nome nos livros de história e registrar um feito jamais antes alcançado, até porque os comandados de Pep Guardiola chegaram nessa última rodada da Premier League ostentando uma invencibilidade de 23 jogos pela competição. E além disso, enfrentariam um oponente que já não brigava por mais nada ali na 9ª colocação da tabela, não podendo ser alcançado pelo 10º colocado Crystal Palace, tampouco superar o 8º colocado Manchester United. Então, diante de todo esse contexto, somado à experiência do bicampeonato da temporada retrasada, o Manchester City resolveu rapidamente a partida contra o West Ham logo nos primeiros 18 minutos por intermédio de 2 gols do meio-atacante Phil Foden, que foram preponderantes para abalar a moral do Arsenal, que enfrentava o Everton a 340 km dali na capital inglesa, torcendo, é óbvio, por um tropeço do City, que por sua vez teve mais tranquilidade para confirmar a vitória por 3-1, completada com outro gol do volante Rodri. E vale ressaltar que essa vitória sobre o West Ham foi a 9ª seguida conquistada pelo Manchester City na Premier League, uma sequência que foi fundamental para que a equipe conquistasse o tetracampeonato inglês, sobretudo porque o Arsenal liderava a tabela até a 33ª rodada, quando caiu diante do Aston Villa por 2-0 em pleno Emirates Stadium, isto é, a 5 rodadas do término da competição. Naquela mesma rodada, o Manchester City goleou o Luton Town por 5-1 no Etihad Stadium, assumiu a ponta da tabela e de lá não saiu mais por ter vencido todos os seus demais compromissos, o que no final das contas acaba não chamando tanto a atenção, justamente por estarmos nos referindo ao Manchester City de Pep Guardiola, um time já acostumado a engatar a 6ª marcha em retas finais de temporada, embalar séries seguidas de vitórias rumo à conquista de títulos. Em contrapartida, também é importante destacar que o Arsenal teve uma ligeira vantagem em relação ao Manchester City nessa briga pelo título inglês, por ter acumulado um jogo a mais na Premier League até a penúltima rodada, obrigando assim o Manchester City a vencer as suas partidas, algo que ele realmente fez apesar da pressão. Deste modo, os tetracampeões ingleses encerraram a Premier League contabilizando o montante de 91 pontos ganhos. Em 38 jogos, foram 28 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 96 gols marcados, sendo 27 deles feitos pelo artilheiro do campeonato Erling Haaland e somente 34 gols sofridos, nos quais se registram 13 clean sheets, o que resulta aí em um total de 79,8% de aproveitamento e de 2,39 pontos de média por jogo.
A propósito, se a gente comparar as campanhas do Manchester City na Premier League em cada uma das 8 temporadas sob a liderança de Pep Guardiola, notamos que essa do tetracampeonato é uma dentre as 4 que os Citizens assinalaram mais de 90 pontos. A temporada de estreia de Pep Guardiola continua sendo a pior, né, quando o City ficou em terceiro lugar na classificação com míseros 78 pontos, ao passo que a do primeiro título segue sendo a melhor em termos de pontuação devido à marca centenária estabelecida pela equipe. Ao mesmo tempo, deve ser duro para o Arsenal saber que o Manchester City foi campeão na temporada passada, registrando os mesmos 89 pontos conquistados pelos Gunners na atual edição do campeonato, e com esse mesmo número de pontos na temporada 2020-2021, eles já teriam encerrado o jejum de 20 anos sem vencer o título inglês. Em todo caso, a caminhada do Manchester City rumo à conquista do tetracampeonato da Premier League não foi tão fácil quanto parece, especialmente porque Kevin De Bruyne e Erling Haaland ficaram um longo período fora de combate devido a lesões. Para você ter uma ideia, o meia belga chegou a ficar 4 meses se recuperando de uma lesão na coxa, ao passo que o atacante norueguês ficou 2 meses afastado dos gramados em razão de uma lesão óssea. Até foi por esse motivo que ambos não disputaram o torneio mundial de clubes da FIFA. Contudo, o Manchester City não sofreu nenhuma abrupta queda de rendimento devido às ausências de 2 de suas principais peças e muito por méritos do treinador Pep Guardiola, que reajustou a equipe ao colocar Phil Foden e Julian Álvares nos lugares de Kevin De Bruyne e Erling Haaland. Inclusive, mesmo no momento em que o Manchester City até deu uma leve oscilada ali ao perder do Aston Villa e empatar com Tottenham e Crystal Palace às vésperas do torneio mundial de clubes da FIFA, ele logo se recuperou. Vide a invencibilidade do time que soma 23 vitórias e 5 empates em 28 jogos realizados por todas as competições no ano de 2024. Por essa razão, o torneio mundial de clubes da FIFA pode ser considerado um divisor de águas na temporada dos Citizens. Bom, e por falar em méritos de Pep Guardiola, esse tetracampeonato da Premier League ficará marcado eternamente na história do Manchester City e do insaciável treinador espanhol. Eu me recordo muito bem que antes do Guardiola transferir-se ao Manchester City, muita gente dizia: agora eu quero ver ele ganhar a Premier League. É muito fácil ser campeão da La Liga comandando o Barcelona, é muito tranquilo vencer a Bundesliga à frente do Bayern de Munique. Eu quero ver agora na Premier League. Tá aí, já são 6 títulos em 8 temporadas no futebol inglês e ainda um inédito tetracampeonato. Depois a narrativa mudou à medida que os títulos iam sendo conquistados, passou a ser o dinheiro. O Manchester City é rico, contrata quem o Guardiola quiser, investe pesado aí, contrata quem ele bem entende. É óbvio que o Manchester City não é um clube pobre, mas investe tanto quanto seus principais concorrentes ali na briga pelo título inglês. Se fosse assim, o Manchester United seria o maior campeão inglês desde a chegada de Pep Guardiola ao Manchester City, por ter sido o clube que mais investiu desde então. Ou o Chelsea seria o atual bicampeão da Premier League, por ter sido o clube que mais gastou aí nas últimas 2 temporadas. Principalmente depois da chegada de Todd Bowley no lugar de Roman Abramovich. Então eu acho que esse tipo de argumento é muito raso, né? Não dá nem para debater, enquanto o maior mérito de Pep Guardiola é a sua capacidade de se reinventar, de motivar os jogadores também a sempre quererem mais e mais e mais. É super comum no futebol um clube ser campeão, alcançar esse objetivo e se acomodar. Isso é natural até do próprio ser humano. Mas com o Guardiola não é assim. Alguém duvida que na próxima temporada ele não vai brigar pelo campeonato inglês? Não, né? Então, assim, é isso que a gente deve sim levar em consideração desse treinador que vem marcando cada vez mais a sua história dentro do futebol como um dos maiores personagens do mundo da bola, se tornando aí o verdadeiro dono da Premier League. Aos que duvidavam se Guardiola faria sucesso na Premier League, tá aí, ó. O Manchester City já é o time com mais gols marcados em uma temporada de 38 jogos, 106 gols marcados ali na temporada 2017-2018, ultrapassando o Chelsea de 2009-2010 com 103 gols. É o clube detentor da maior diferença para um vice-campeão, né? 19 pontos na temporada 2017-2018, ultrapassando o Manchester United de 1999-2000 sob o comando de Alex Ferguson com 18 pontos de vantagem em relação ao vice.
É o clube com mais vitórias seguidas fora de casa, 12 na temporada 2020-2021, ultrapassando o Chelsea em 2008 com 11 vitórias. Guardiola também é o técnico que atingiu mais rápido a marca de 200 vitórias, foram conquistadas em 269 jogos, e 500 gols também pela Premier League, alcançados em 207 partidas. Por fim, Guardiola tornou-se o treinador com mais títulos seguidos da Premier League, ultrapassando Alex Ferguson com um tricampeonato. Com isso, o Manchester City sagrou-se campeão inglês pela 10ª vez ao longo da história, sendo a 8ª sob a gestão do Sheikh Mansour dos Emirados Árabes Unidos e a 6ª sob o comando do técnico Pep Guardiola, visto que o clube só somava 2 conquistas até ser adquirido pelos árabes em 2008. Títulos conquistados em 1937 e 1968, até aquela oportunidade. Aliás, com mais essa taça, o Manchester City chegou na metade das conquistadas pelo vizinho Manchester United, o maior campeão inglês de todos os tempos, com 20 troféus no currículo. De qualquer maneira, o inédito tetracampeonato da Premier League retrata, dentre outras coisas, a dinastia estabelecida pelo Manchester City na Inglaterra desde que Pep Guardiola desembarcou no país para comandá-lo há 8 anos, que inegavelmente marca uma era, assim como fizeram, por exemplo, o Liverpool, 6 vezes campeão inglês ao longo da década de 80, o poderoso Manchester United de Sir Alex Ferguson nos anos 90 e na primeira década do século XXI, e o histórico Chelsea de José Mourinho e Roman Abramovich. A única diferença é que ainda não sabemos até quando o atual reinado do City durará e quem será capaz de derrubá-lo. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!